Olá, meus amigos, estamos aqui dando início a mais um programa Os Improváveis, o podcast, né? E esse podcast, senhoras e senhores, já está criando uma grande repercussão. Esse podcast é diferente, não precisa de mesa, aqui nós vamos cara a cara, olho a olho e num ambiente diferente. E eu sempre trago uma pessoa aqui para contar um pouco de como ele era. Era aquelas pessoas que era para dar errado. Os improváveis são os que eram para dar errado. A sociedade rejeitou, a vida rejeitou, a família rejeitou, mas eles deram certo por causa da luz divina de Deus que entrou na vida deles. E hoje está comigo aqui um nosso amigo que a gente conheceu, um cara extraordinário, um cara que a história dele é linda, inclusive o livro dele está aqui na minha mão. E olha, para quem viveu o que ele viveu e hoje, empresário, fez faculdade, tem livro, palestrante, e isso é só um pouquinho do que ele faz. O mais ele vai contar. Meu amigo Orlange Silva, você, na realidade que vocês viviam, era para dar certo? Não, eu tinha tudo para dar errado. E principalmente depois disso aí. Assim, eu vou te falar para você que eu nunca cheguei a passar fome, mas a gente tinha muita necessidade. Hoje o Nordeste é uma situação. O Brasil, né? Assim, é diferente. Naquela época a gente não tinha acesso a tantos recursos que a gente tem hoje. E depois que a minha mãe morreu, vamos dizer assim, meio que desestruturou, assim, principalmente em relação a mim. Meu pai, um pouco depois, mais pra frente, ele casou novamente, ele não podia ficar o tempo inteiro em casa, então as minhas irmãs já ficou um pouco só, eu também já, né, tipo, saí, fui pra cidade, a gente morava nessa época no sítio, fui pra cidade, aí eu me envolvi com a galera meio assim que não era a galera do bem, então tinha uns amigos que era meio complicado. Então, assim, eu tive tudo para ir para o lado do crime. Eu cheguei a experimentar drogas, para você ter ideia. Não fui viciado, graças a Deus, com droga, mas fui viciado com cigarro, pornografia, com bebida. Mas Deus me livrou dessa situação. Orlange, você fala bastante. Até que ponto a pornografia ela pode destruir uma pessoa? Porque hoje, muitos palestrantes que a gente conhece, famosos, como um que você conhece, que é o Pablo Marçal, ele também fala que ele era viciado até depois de casar. E tem gente que está achando que isso é normal, Orlange? O meu caso, né? Minha pior desgraça, que eu costumo dizer assim, foi a pornografia. Eu achava que quando eu fui para a igreja, achava que depois de ir para a igreja eu ia me livrar, e não foi. Conheci Jesus, andava com Jesus, mas eu tinha um problema com a pornografia. Aí eu achava que depois de casado ia sanar. Não sanou. Uns 5 anos depois de casado, eu cheguei ao ponto que a minha esposa já tinha pegado ali umas 3 vezes, e eu sempre falava com ela que era a última vez e tal. E aí teve uma vez que ela também, sem entender, ela me falou: você não vai largar disso e tal, e você é um ser vergonha e tal. E eu me achava assim também. Não tinha o conhecimento que aquilo era uma doença, então eu tratava sempre que, não, a hora que eu quiser sair, eu saio. Na verdade, não é assim que funciona. E aí eu peguei as coisas, falei pra ela: não vou mentir mais pra você. Peguei as coisas, coloquei no carro e naquele dia eu falei: vou embora de casa. Só que aí ela teve sabedoria, minha esposa. Graças a Deus hoje a gente tem o nosso casamento, a nossa família ali restaurada. Primeiramente, a graça de Deus, mas pela sabedoria dela. Ela ligou na época pro nosso pastor, que também é psicólogo, e a partir dali ele começou a me direcionar, falou: você tem que tratar isso como uma doença. E aí a gente foi buscar ajuda profissional, ajuda em livros, a gente aprofundou mais na questão do espiritual, e graças a Deus hoje eu sou liberto disso e ajudo outras pessoas. Centenas e milhares de homens hoje me procuram, e mulheres também, para a gente poder ajudar em relação a isso. Homem a gente percebe e tal, porque o homem é mais visual. Mas há pouco tempo também, eu como sou pastor, eu também atendi mulheres que também são viciadas. E você já atendeu pessoas assim, mulheres, sua esposa, você ali teve coragem de chegar e falar? Sim, eu tenho recente sim, mas há um tempo atrás um casal nos procurou, que os dois eram viciados.
eles não conseguiam ter relação tal se eles não procurassem essa situação, tipo assim, assistir esse negócio. E aí a gente foi ali, deu auxílio, mas tem, se você fazer a pesquisa aí você vai ver que tem. E uma coisa, pastor, dentro da igreja, porque às vezes a gente olha que acha que isso mas dentro da igreja está infestado disso. Porque assim, quando eu comecei, eu não sei, era revista, você tinha que comprar aquela coisa. Hoje a pornografia, você carrega ela no bolso, né, que é dentro do celular. Às vezes você está no banheiro, ali você está longe da sua esposa, longe de alguém, você tem acesso. Orlando, crianças que têm acesso ao celular estão precocemente entrando para esse mundo, né? Com certeza. Tem um vídeo, inclusive, do pastor Josué Gonçalves, ele fala sobre isso, que uma escola chamou ele para ele poder não ir lá, porque a escola inteira é infestada com isso. Crianças de 7 anos, 9 anos envolvidas com isso aí. Infelizmente. Nós vamos falar mais no próximo bloco, Orlando, sobre esse vício da pornografia. Eu acho que esse nosso podcast dos Improváveis vai durar uns 3, 4 programas. Não vai dar nenhum só não, porque é cada detalhe. E esse da pornografia dentro da igreja, nós vamos bater pesado aqui para despertar e ajudar pessoas que muito necessitam. Então achando que está muito bem com Deus, e aparentemente até está, mas está apodrecendo por dentro. É isso. Daqui a pouco a gente volta, vamos para o comercial. Podcast Os Improváveis. Oferecimento: Print Show e Ageu Brindes. 2 marcas, uma confiança que imprime qualidade. TV Viva Brasil. A informação certa sempre em primeiro lugar. E aí, estamos de volta hoje. O nosso podcast dos Improváveis não vai dar num só programa. Já quero dizer para você, já segue, já curte, já marca o sininho, porque vai ter várias etapas. Nós temos um homem aqui improvável, que hoje é um homem de sucesso e ajuda muitas pessoas. Mas antes da gente falar com o nosso amigo Orlando, voltar aqui no nosso tema, que é fortíssimo, guarda aí, hein? Pornografia entre os irmãos, pornografia dentro da igreja. Eu vou falar de novo. Pornografia dentro da igreja. Pornografia com homens, mulheres, jovens, crianças, tá lastrado esse negócio. Mas vamos ouvir essa canção para ter um momento de paz. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo.
Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. E de volta depois desse lindo louvor, Orlange, eu quero que você explore mais. Nós só estamos na primeira etapa do podcast, depois nós vamos continuar isso aqui. Vamos estar trocando de roupa, vai ser a continuação. Mas, Orlange, pornografia, esse é o nome. Isso até que ponto destruiu a sua vida? Foi igual, como eu falei pro senhor, foi a pior desgraça que eu enfrentei, assim, que foi uma das coisas complicadas. Eu tive problema com bebida, tive problema com cigarro, mas a pornografia é um negócio silencioso. E o senhor tinha perguntado como abordar, como a gente precisa falar, que quando a gente fala, igual nesse programa que você vai ver, pessoas, homens, eles vão pedir ajuda. E assim, tem o meu Instagram, você pode entrar, direto o pessoal pede ajuda. E a partir do momento, tem uma passagem bíblica que fala, quando você confessa, você deixa aquele peso. Então já vou cortar você um minuto. Você quer, você está enfrentando isso daí, eu tenho alguém na tua casa, tá passando aqui um Instagram do Orlange, esse homem que está falando para você. Ele não estudou, não. Ele viveu o que nós estamos falando, ele viveu. Então ele pode ajudar você, chama ele aí. E assim, muito interessante, pastor, que a Bíblia fala o seguinte, que quando você confessa, você, né, deixa aquele peso. E aí qual que é a principal estratégia? Para nós que temos essa questão do espiritual, qual que é a principal estratégia? Como nós estamos falando especificamente da pornografia dentro da igreja, a estratégia de Satanás é a acusação. Ele quer ficar te acusando. Com Deus está tudo resolvido. O problema é com você. Porque quando você se lambuza nisso aí, você está lá um tempo sem ver, você se lambuza nisso aí, fica a acusação. Você vai, por exemplo, eu no meu caso, eu dentro da igreja, ia ali no dia de Santa Ceia, o inimigo ficava acusando. Como você vai aí cear se você estava vendo? Aí você está do lado da esposa. Se você não cear, a esposa vai falar, ué, o que está acontecendo? Automaticamente você se entrega. E às vezes você... Quando você confessa para a pessoa, no meu caso, quando a minha esposa veio comigo e sabendo que aquilo era uma doença, eu tive, em vez de uma acusadora, eu tive uma auxiliadora. E tem mulheres que destroem o casamento porque ela é aquela que fica martelando. E tem umas, talvez, Orlando, que aí ela fala assim, eu não vou deitar com esse homem sujo. Porque, igual eu te falei para o senhor, ela não sabe que aquilo é uma doença. Por exemplo, você precisa saber quando isso entrou na sua vida. Porque não é normal. Deus fez a gente perfeito. Só que isso de alguma maneira entrou. No meu caso, foi uma situação, lá no começo, que eu tive um problema de abuso, né? Fui abusado, e aí entrou isso na minha vida. E aí você carrega esse vício, e o que acontece? Você precisa descobrir como que isso entrou. É lógico, se eu falar um negócio, inclusive isso eu falo no meu livro, Jesus é o suficiente para te libertar disso? É. Agora eu te pergunto, a tua fé é o suficiente para alcançar essa libertação? Se não, busca ajuda. Tem excelentes profissionais que podem te ajudar e com certeza isso vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez na minha vida. E não, hoje, se você está passando por isso, não se assuste. Talvez nessa desgraça que você está passando, Deus vai te usar para poder libertar outras pessoas através do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez essa desgraça que você está passando é para lá na frente ajudar outras pessoas. Então, levante a cabeça, procura ajuda. Tá? Não leve isso sozinho. Enquanto você estiver levando isso sozinho, vai ser um peso muito grande. Então, confessa. Você vai deixar esse fardo, o inimigo vai parar de te acusar.
Depois pesquisa sobre a questão do Pablo Marçal, que o pastor citou aqui. Ele fala que o grande passo para a libertação na vida dele foi o dia que ele confessou em público. Ele estava numa reunião com vários homens, inclusive que achava ele um cara, né, extraordinário e tal, e ele foi lá e falou: olha, eu tenho problema com pornografia. E o segredo, pelo que você está especialista hoje no assunto, é confessar. É tipo assim, vai doer, mas vai libertar. Exatamente. É assim, não é confessar para qualquer um, entende? É você pegar uma pessoa de confiança. No meu caso, na época, foi o meu pastor, o pastor da minha igreja. Tá? Ele falou assim: irmão, você acha que é só você que passa por isso? Tem várias pessoas que me procuram. Porque no momento, às vezes você está assistindo e você acha que é só você. Mas não, tem várias pessoas que têm esse problema. E aí o que acontece? É o seu pastor, às vezes o irmão, o pai, ou, no caso, a esposa. Se você é casado, a pessoa mais importante e a pessoa que precisa saber disso e que vai te ajudar é a esposa. Mas ela também precisa ter uma mentalidade. Mas também precisa o cara entender se a esposa está apta a ouvir também, né? Porque o maior medo dos maridos é: se eu falar para ela, como que ela vai agir comigo? Exatamente. É isso que eu estava na sequência ali já falando na frase. Sua esposa precisa estar em uma situação que ela entender que você é uma pessoa doente nessa situação. E aí ela está ali para te auxiliar, para te ajudar. Então você precisa buscar ajuda. Hoje tem muitos livros. Eu, por exemplo, no meu canal, no YouTube, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, para você poder, né, mostrar para sua esposa, para as pessoas que estão ali próximo de você, que é uma doença. E através de buscando ajuda, você vai conseguir se libertar disso aí. Orlando, você falou que devido a um abuso. Eu puxei aqui na internet, segundo o Unicef, 370 milhões de meninas e mulheres global foram vítimas de estupro sexual quando criança. 370 milhões. E tem gente que hoje está com seus 50 anos, que foi abusada, não conta pra ninguém, ninguém sabe, mas também a vida sentimental desta mulher nunca decolou. E aí, isso você falou, mulher, né? Isso aí é um dado de mulher, mas e os homens? Os homens também, né? Você entende? Porque assim, a maioria é outro tema que depois a gente pode falar aqui, mas a maioria dos abusos geralmente vem de pessoas de confiança da família, que isso é importante lembrar. E às vezes a pessoa fica ali, às vezes foi abusada por um tio, foi abusada por pai, às vezes por um irmão. E aí o que acontece? A pessoa não fala. Só que isso é uma trava na vida da pessoa. E se ela não tratar isso diante de Deus, não tratar com um profissional, isso é uma trava. E eu te falo isso, lá em casa, nós tivemos problemas sérios no casamento. A minha esposa sofreu problema de abuso e eu também. Você imagina um casal que, né? E a gente teve problema sério, mas Deus entrou em providência, Deus teve graça. E graças a Deus hoje a gente é um casal, uma família restaurada, e a gente ajuda outras famílias, outros casais em relação a isso. Orlando, só para as pessoas entenderem que não importa como elas estão agora. Quantos anos você ficou preso nisso? Porque, e outra, olha aqui, você cristão, ele está dizendo, não é só não, tem uma porção, que mesmo servindo a Deus, tinha essa vida, tinha esse deslize, tinha essa certa doença. E nem por isso, isso aqui, Orlando, eu te dou os parabéns, que nem por isso você abriu mão de estar na igreja, de continuar, mesmo errando. Tem gente que fala assim, errou, ele tem que parar. Não, eu digo o seguinte, você errou, você continua insistindo, mesmo errando, até você consertar. Porque se parar, é pior. Estou certo ou não? Com certeza. Pra você ter ideia, igual você falou, eu fiquei aprofundado nisso aí em torno dos 23 anos. Dos meus, vamos colocar aí, dos 12 anos até os 34, 35 anos, eu fiquei
afundado na pornografia. Isso que você falou é muito sério. Até, inclusive, a minha esposa, quando ela descobriu, e às vezes ela, tipo assim, a gente ia para a igreja e ela me achava, ela me julgava, ela mesmo conta. Assim, porque eu estava ali, às vezes teve uma época que eu já era obreiro, tinha uniforme de obreiro, e vamos supor, assim, na semana eu tinha visto isso aí, ela tinha pegado ali no computador, no celular, então ela me julgava. Como assim? Como que você pode? Mas eu tinha uma identidade bem revelada quem eu era em Cristo. E eu falava assim... A carne estava pulsando para esse lado, mas lá no seu coração você sabia que você amava a Deus. Não, eu sabia, e eu também tinha aquela situação. Eu sempre fui muito pelo Davi. E eu falava, Deus, é um negócio forte, eu não sei como isso, mas eu sei que o Senhor me ama. E a gente vê assim que Davi, uma das coisas que diferenciava Davi é isso. Davi, ele pecou. Ele teve ali as falhas dele, mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele reconhecia o erro. Eu sempre reconheci, entendeu? Eu falava, Deus, eu não sei o que está acontecendo, é muito forte, eu não quero fazer isso. Sabe, mas eu amo o Senhor e eu não quero sair da tua presença. E isso foi, eu tive misericórdia de Deus, eu acho, por causa disso. Eu acho positivo demais isso, Orlando, positivo. Eu tô vou para 33 anos servindo a Deus, e eu já vi muitas pessoas com chamados tremendos, pessoas que foram líderes meus, pessoas que fizeram uma obra tão grandiosa, tão linda. E porque ele cometeu um deslize, sim, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. E ele cometeu deslize, ele errou. Vamos dar o exemplo, isso aí da pornografia e outras coisas mais. E a primeira coisa que fizeram com ele, Orlando, foi tirar aquilo que ainda era o combustível dele. Aquilo que ainda estava dando força para ele ir na igreja, buscar, orar, mesmo errando. Ah, mas você está errando e está indo na igreja? Como que você enxerga? Estou errando, mas estou indo na igreja. Então é melhor errar e parar de ir para a igreja? Como que é? Não, então, na realidade, essa aí é uma visão das pessoas, uma visão do mundo. Sociedade, né? Da sociedade. Mas Deus, o seu erro já foi pago. O seu erro para Deus é indiferente. O problema de você errar, o problema de você pecar é com você. É com a sociedade. Para Deus está tudo certo. Tá? Deus ele não vai te olhar você menos ou mais por causa de um erro seu. Porque já foi pago. Jesus pagou já para você na cruz. Agora o problema é as consequências que você vai ter. Cada erro que você comete, cada pecado que você comete, vai trazer consequência para a sua vida. E esse é um problema sério. Agora, Deus não vai deixar de te amar mais ou não vai te amar. Ele não vai te amar mais ou vai te amar menos por causa de um erro que você cometeu. E isso a gente vê lá na vida de Davi. Agora, Davi, você pode pesquisar a história dele. Por causa de um erro que ele cometeu, a família dele virou uma desgraça, virou uma tragédia. Então você tem que fugir do pecado, tem que fugir do erro, por causa das consequências que ele traz para a sua vida. Mas Deus vai continuar te amando. Foi o que aconteceu comigo. E o fato de eu estar aqui hoje foi porque eu tinha essa visão do amor de Deus sobre a minha vida. Não importa o que as pessoas falam. Não importa o que eu fiz. Eu sei que Deus me ama. E Deus também está te amando. Não importa o que você fez, não importa o que você tem feito ou o que você está fazendo. Deus te ama. Agora, rever aquilo que você está fazendo, rever as suas atitudes, porque isso pode trazer consequências sérias para a sua vida. É isso aí, os seus conceitos, né? E hoje eu entendo o seguinte: cuidado para você esquecer da promessa de Deus e preocupado com o que os outros pensam ou falam de você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Nada vai impedir a promessa de Deus na sua vida. Orlando, a gente falou 10% da nossa entrevista. Nós vamos ter a próxima gravação para continuar, se você permitir, porque eu acho que nós vamos conseguir ajudar pessoas, bastante gente. Você já ajuda com o MDA,
né? Então eu quero que você, pra gente fechar essa primeira gravação, você fala do MDA para as pessoas que estão nos assistindo. E você que quer mais, você está curioso de como ele deu a volta por cima, de como ele se tornou, ele fez faculdade, ele veio lá do sertão, era cortador de cana, hoje é palestrante, empresário, hoje um tanto de adjetivos positivos, mas isso você só vai ficar sabendo no próximo vídeo. Hoje você só vai falar do MDA para a gente fechar com chave de ouro. Beleza, pastor? Obrigado, gratidão pela oportunidade de a gente estar aqui e esclarecer um pouco sobre esse assunto, como o senhor falou, e deixa aí já, se o senhor fica à vontade, o próximo dia que o senhor quiser chamar, a gente vai estar sempre à disposição. E como o senhor falou, hoje a gente tem vários trabalhos, a gente pode um dia falar um pouco mais aqui sobre a nossa carreira, sobre o que a gente faz, mas um trabalho hoje que a gente faz é o MDA, que é o Mensageiros do Agora, é ajudar pessoas que carregam uma mensagem a colocar essa mensagem em ação, seja através de um programa de TV, através de um podcast, através de um lançamento do livro, participar aí de um evento nosso, entregando aí uma mensagem, a gente faz um evento compartilhado, e em especial a gente vai ter agora em setembro, dia 13 de setembro, se o senhor me permite falar aqui, um encontro voltado para homens, que é os chamados para um propósito, é um encontro para homens que a gente vai fazer aqui no edifício Office do Shopping Tamboré. Então vai ser aí uma manhã inteira, das 9 da manhã às 13 da tarde, a gente vai estar ali reunido só homens, e a gente vai falar de assuntos como esse que a gente tinha abordado aqui, da pornografia. Vai ser um momento muito bacana. É lógico que a gente não vai expor ninguém, você pode vir ali para saber, a gente vai estar colocando ali mais conhecimento relacionado a esse assunto. Então as pessoas que quiserem nos procurar, tá aí, vai passar aí abaixo o meu Instagram, a pessoa pode entrar em contato com a gente, vou deixar também aí meu WhatsApp para a pessoa poder entrar em contato, quem quiser estar participando. Você que é mulher, também tem aí um filho, um esposo, um irmão, sei lá, que tem esses problemas, seja qualquer tipo de problema relacionado aí a caráter, a questão de vício, a gente pode ajudar. Então, encaminha aí para esse evento que vai ter, que é o Chamados para um Propósito. Cada um de nós, homens, foi chamado para um propósito especial e a gente vai estar batendo em cima disso lá nesse evento. Obrigado, pastor. Isso aí. Gente, tem muita coisa, você está gostando, vai ajudar pessoas, e amanhã pode sair um livro. Acho que essa entrevista nossa vai durar uns 3 programas ou 4, e daí pode sair um grande livro, viu, meu amigo Orlange, que é um homem que tem um livro dele aqui, tá, pessoal? De escravo a governador, também nós vamos falar disso aqui, então não dá, um programa só não dá, né? Então, fica assim, esse é o podcast dos Improváveis, é o primeiro passo, é o primeiro bloco desse podcast com o Orlange. Nós vamos falar muito mais. Deus abençoe, até o próximo. Fique ligado que é a continuação desse. TV Viva Brasil. A informação certa sempre em primeiro lugar.